pessoal, dando continuidade aí à nossa aula sobre funções químicas, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre os óxidos. O que serão os óxidos, quais que são as suas funções, como que ele pode ser dividido. Quando a gente fala dos óxidos, são nada mais nada menos que substâncias que obrigatoriamente necessitam ter o oxigênio ligado a outro elemento químico, podendo até mesmo ser a própria água, tá? E eles são compostos binários, ou seja, eles só são possíveis de ser formados se eles estiverem combinados por dois elementos químicos. Sem isso, a gente não tem a formação de qualquer óxido que seja. Continuando, quando a gente fala sobre o óxido, um óxido bastante conhecido é o conhecido como ferrugem, que a gente pode denominar melhor aí como óxido de ferro. Quando eu falo dos óxidos também, é importante a gente lembrar que ele pode ser formado pela união do oxigênio com o metal. Já existem aqueles que podem ser formados pela união do oxigênio com o não metal. Vocês lembram disso que a gente viu lá na tabela periódica, que a gente tinha aqueles elementos químicos que estavam no grupo dos metais e tínhamos aqueles que não eram do grupo dos metais, e então a gente chamava de ametal. Quando a gente fala aí também dos óxidos, existem alguns que são bem comuns, como esse da foto, que é o óxido de ferro, né? Onde a gente pode observar o processo de ferrugem. Também temos a água oxigenada, tá? Que é o peróxido de hidrogênio. Que a água oxigenada, ela pode ser usada popularmente, né, para a fim de descoloração, mas se for aquela volume 10, ela pode ser usada por fins séptico bucal. E quando eu falo sobre os óxidos, eu tenho alguns exemplos aí. Eu vou ter o óxido de cálcio, o óxido de ferro, de manganês, de estânio, de alumínio. Para que serve cada um deles? Quando eu falo do óxido de cálcio, é aquele que é utilizado muito no solo. Para quê? Para corrigir o pH do solo, tá? Se ele estiver muito ácido, por exemplo, utiliza-se então o óxido de cálcio para tentar controlar esse pH. Já o óxido que vocês estão vendo aí ao lado é o óxido de ferro. O óxido de ferro, ele é utilizado na fabricação de pigmentos. O de manganês é utilizado na fabricação de aço, o de estânio na fabricação de latas e o de alumínio, basicamente, para a fabricação de alumínios. Então, muitos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, eles só são possíveis graças à utilização dos óxidos, que eles se juntando com outros materiais, a gente consegue ver o processo de oxidação, digamos assim. Eu posso dizer, a um nível geral, que os óxidos eles têm uma importância industrial, já que está presente aí muito nas construções, já que eu falei dos aços, falei do alumínio, tá? Também pode estar ligado à indústria cosmética e também está ligado a atividades laboratoriais e ao preparo de remédios. Como eu já mencionei para vocês, a água oxigenada volume 10 ela é muito utilizada como antisséptico, tá? E ela é formada pelo peróxido de hidrogênio. Tá? Uma experiência simples que pode ser feita é o processo de observação da ferrugem, da formação dessa ferrugem. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando simplesmente dois pires, eu posso colocar alguns pregos envoltos por sabão e outros envoltos por suco de limão. Só que esses pregos eles têm que ser previamente limpos, tá? Com a palha de aço, para que eles fiquem sem nenhuma marca de ferrugem antes, né? Então, se eu deixar esses pregos mergulhados, eu vou conseguir observar com o passar do tempo que aquele que esteve mergulhado no meio ácido, ele vai sofrer o processo de ferrugem. Já quando eu for olhar lá, aquele que está imerso no sabão, eu vou ver que ele tem uma dificuldade. Isso acontece devido a uma característica que a gente já viu lá na escala de pH, que a gente tem, lembra que a gente tem as substâncias ácidas e básicas? Então, o limão ele é classificado como um ácido. Já o sabão ele vai ser classificado como um básico, tá? E aí, se eu for parar para pensar, o oxigênio ele tem uma característica que é de conseguir se combinar com todos os elementos químicos, basicamente. Só tem um grupo que ele não consegue se juntar, que é o grupo dos gases nobres. E por que isso acontece? Porque os gases nobres eles não têm a propriedade de conseguir reagir
com nenhum outro tipo de elemento, tá bem? E aí, para que eu faça a nomenclatura dos óxidos, é só eu simplesmente juntar os elementos químicos aos quais eu estou falando e colocar na proporção ideal. Por exemplo, o óxido de cálcio ele é representado pelo CaO. Ca de cálcio, O de oxigênio. Já o óxido de sódio, Na2O, ou seja, eu vou ter sódio junto de oxigênio. Só que eu vou ter quantas moléculas de sódio? 2. Então, através de experiências simples, eu consigo observar as reações de oxidação. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.